Manishma, Zebseder, Ani Biseder, Shalom, Shalom, sejam todos muito bem-vindos ao canal Caminho Israelita. E hoje eu quero dar início a uma sequência de vídeos sobre doutrinas bíblicas. E claro, não poderia ser diferente, eu vou falar sobre a doutrina de uma religião na qual eu nasci e fui criado, que são as Testemunhas de Jeová. Mas calma, você que é testemunha de Jeová, não sai do vídeo não. Eu não estou aqui para atacar a sua religião, nem atacar a você. Muito pelo contrário, eu sou muito grato à organização das Testemunhas de Jeová, porque com elas eu aprendi formas de memorização, eu aprendi a desenvolver uma boa oratória, entre outras coisas. Mas esse vídeo aqui não é para falar sobre você, sobre a sua organização, e sim sobre aquilo que ensinam. E um dos pontos fundamentais para as Testemunhas de Jeová é o ano de 1914. Então, neste vídeo, nós vamos analisar o ensino sobre 1914. Será que é um ano profético? Mas primeiro, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o seu comentário aqui no canal, diz o que você está achando do canal, compartilha esse vídeo com seus amigos testemunhas de Jeová ou de qualquer outra fé, para que a gente possa ter um engajamento maior. E não se esqueça de curtir esse vídeo. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, nós vamos dividir essa sequência de vídeos da seguinte forma. Neste primeiro vídeo, nós vamos mostrar a doutrina das Testemunhas de Jeová, a maneira como elas ensinam a respeito de 1914. Num segundo vídeo, nós vamos analisar profeticamente se é coerente aquilo que elas ensinam ou não. E no terceiro vídeo, nós vamos abordar de modo histórico, com os eventos históricos, para saber se realmente eles acertaram ou se eles erraram. Então, para início, nós temos que ver como eles ensinam sobre 1914. Eu quero dar um plano de fundo aqui para você entender a importância dessa data para as Testemunhas de Jeová. Segundo as Testemunhas de Jeová, no ano de 1914, Jesus, ele volta de maneira invisível, estabelece o seu reinado nos céus e começa a governar. Então, no ano de 1918, ele faz uma inspeção na terra entre todas as religiões e escolhe uma que será a sua representante, no caso, as Testemunhas de Jeová. Sendo assim, você percebe a importância que 1914 ela tem para as Testemunhas de Jeová. É a base da fé de qualquer Testemunha de Jeová, é o ano de 1914. E para explicar como eles chegaram a essa data e por que eles acreditam que em 1914 Jesus começou a reinar de maneira invisível, nada melhor do que um próprio artigo das Testemunhas de Jeová em seu site oficial, do livro Bíblia Ensina, o que a Bíblia realmente ensina, para vocês verem quais são os argumentos deles. Então, vou deixar aberto aqui o site oficial das Testemunhas de Jeová. Esse aqui é o jw.org. É o site oficial das Testemunhas de Jeová, onde eles colocam a sua biblioteca, suas publicações, seus broadcasts, enfim. E aqui é no livro O que a Bíblia realmente ensina, no apêndice, o final do livro, 1914, um ano significativo. Você que é testemunha de Jeová pode pegar o seu livro O que a Bíblia realmente ensina e conferir esse estudo. É do site oficial da Testemunha de Jeová, mas você pode ir lá e conferir. Não fica só no que eu estou falando aqui não, por favor. Então nós temos o artigo aqui. Com décadas de antecedência, os estudantes da Bíblia anunciavam que em 1914 ocorreriam eventos significativos. Que acontecimentos seriam esses e que evidências apontam para 1914 como um ano tão importante? Conforme registrado em Lucas, capítulo 21, versículo 24, Jesus disse: Jerusalém será pisada pelas nações até se cumprirem os tempos determinados das nações. Aqui entre colchetes, o tempo dos gentios. Jerusalém havia sido a capital da nação judaica, a sede do governo da dinastia de reis da casa do rei Davi. No entanto, esses reis eram totalmente diferentes de outros líderes nacionais. Eles ocupavam o trono de Jeová como representantes do próprio Deus, conforme eles mostram em 1 Crônicas 29, 23. Salomão se assentou no trono de Jeová. De modo que Jerusalém era símbolo do governo de Jeová. Como e quando, então, o governo de Deus começou a ser pisado pelas nações? Isso aconteceu em 607 antes da Era Comum, quando Jerusalém foi conquistada pelos babilônios. O trono de Jeová ficou vago e a dinastia de reis descendentes de Davi foi interrompida. Será que esse pisar seria eterno? Não.
Pois a profecia de Ezequiel disse o seguinte a respeito do último rei de Jerusalém, Zedequias: remova o turbante e retire a coroa. Ela não será de ninguém, até que chegue aquele que tem o direito real, e eu a darei a ele. Aquele que tem o direito legal à coroa davídica é Cristo Jesus. Assim o pisar terminaria quando Jesus se tornasse rei. Quando se daria esse grandioso evento? Jesus mostrou que os gentios governariam por um período específico. No relato em Daniel, capítulo 4, temos a chave para calcular a duração desse período. É um relato a respeito de um sonho profético do rei Nabucodonosor de Babilônia. O rei viu uma árvore muito alta que foi derrubada. Seu toco não podia crescer, porque foi cintado com bandas de ferro e cobre. Um anjo declarou: passe sobre ele 7 tempos. Na Bíblia, árvores são às vezes usadas como símbolo de governo. Assim, o corte da árvore simbólica indica que o governo de Deus, conforme representado pelos reis de Jerusalém, seria interrompido. No entanto, a visão revelou que Jerusalém seria pisada temporariamente por um período de 7 tempos. Quanto tempo duraria este período? Apocalipse capítulo 12, versículos 6 e 14, indica que 3 tempos e meio equivale a 1.260 dias. 7 tempos, portanto, duraria o dobro, ou seja, 2.520 dias. Mas as nações gentílicas não deixaram de pisar o governo de Deus, meros 2.520 dias após a queda de Jerusalém. É evidente, pois, que a profecia abrange um período muito maior. A base de Números 14:34 e Ezequiel 4:6, que falam de para cada dia um ano, os 7 tempos abrangeriam 2.520 anos. Os 2.520 anos começaram em outubro de 607, quando Jerusalém caiu diante dos babilônios e o rei da dinastia de Davi foi destronado. O período terminou em outubro de 1914, bem específico, hein? Outubro. Naquele tempo, terminaram os tempos determinados das nações e Jesus Cristo foi empossado como Rei Celestial. Como Jesus predisse, sua presença como Rei Celestial tem sido marcada por dramáticos eventos mundiais, guerras, fomes, terremotos e epidemias. Esses acontecimentos confirmam sem sombras de dúvida que 1914 marcou o início do reino celestial de Deus e o começo dos últimos dias do atual sistema mundial perverso. E aqui, um gráfico 7 tempos, 2.520 anos, que começaria em 606, um quarto de ano, até 1913, 3 quartos de ano, Jerusalém pisada pelas nações e a chegada daquele que tem o direito legal. Então vamos entender a doutrina central das Testemunhas de Jeová da maneira como elas explicam. A começar pelo texto de Daniel, capítulo 4, em que eles colocam o sonho de Nabucodonosor como sendo uma previsão para a interrupção do reinado dos reis de Israel. E ali no capítulo 4, eles até deixam marcado aqui, Nabucodonosor ele conta a sua visão, ele descreve o seu sonho, onde tem uma grande árvore, que ela toca o topo dos céus, e essa árvore ela foi cortada, e em seu tronco foi colocada uma bandagem para que ela deixasse de crescer por um tempo. Até aqui no versículo 13 em diante. Na minha cama, enquanto eu observava as visões que passavam pela minha mente, vi um vigilante, um santo que descia dos céus. Ele gritou com voz forte: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, façam cair as suas folhas e espalhem os seus frutos. Os animais fujam de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco com as raízes, na terra, com faixas de ferro e de cobre no meio da relva do campo. Que ele seja molhado pelo orvalho dos céus, e que a sua porção seja com os animais no meio da vegetação da terra. Que seu coração seja mudado, para que não seja mais um coração humano, ele seja dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Então, baseado nesse texto, eles afirmam que o reinado de Israel, através dos reis de Jerusalém, teria uma interrupção de 7 tempos. E para justificar esses 7 tempos, eles pegam um texto de 2 Reis, onde fala que foi interrompida a linhagem, que ficou vago, 25 do 1 ao 26, onde vai falar sobre o último rei de Israel, o rei Zedequias. No 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, dia 14 do mês, Nabucodonosor, junto com seu exército, veio contra Jerusalém. Ele se acampou contra ela, construiu um muro e cercou toda a sua volta. E até o versículo 26, nós vamos ver que o rei Zedequias, ele foi levado cativo, como você pode ver. No 7º mês, Ismael, filho de Natanias, filho de Elissama, que era da linhagem real, foi a Mispá com mais 10 homens.
Eles golpearam Jedaías, ele morreu. Os judeus e os caldeus que estavam com ele também morreram. Depois disso, todo o povo, do pequeno ao grande, e os chefes do exército saíram e foram para o Egito, pois estavam com medo dos caldeus. Aqui eles falam que o trono ficou vago desse período. E, seguindo a profecia de Daniel, teria de se passar 7 tempos até que o rei de direito, o Messias, assumisse o trono. E aí eles utilizam, inclusive, a frase do Messias para dizer quanto tempo isso duraria, né? 21, 24. E eles cairão pelo fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelas nações até se cumprirem os tempos determinados das nações. Segundo ele, Jerusalém seria pisada até que tudo isso terminasse. As testemunhas de Jeová fazem um link desse texto com o acontecimento da destruição de Jerusalém, que, segundo as testemunhas de Jeová, ocorreu no ano 607 antes da Era Comum ou antes de Cristo. O reino teria ficado vago em 607 com a destruição de Jerusalém. E Jerusalém ali teria sido pisada pelas nações, e esse texto de Lucas 21, 24 confirmaria isto. Dando sequência, quando eles citam o texto de Ezequiel, que eles falam sobre remover o turbante do rei Zedequias até que venha aquele que é de direita, eles utilizam o mesmo princípio. O texto de Daniel está falando desse mesmo texto de Ezequiel, em que diz: Assim disse o soberano Senhor Jeová, remova o turbante, retira a coroa, as coisas não serão mais como antes, enalteço o rebaixado e rebaixo o enaltecido. Uma ruína farei dela, uma ruína. E ela não será de ninguém, até que chegue aquele que tem o direito legal, eu a darei a ele. E aqui, eles colocam que é uma referência àqueles 7 tempos. E aí, para somar esses 7 tempos, eles se utilizam do texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 6, onde falam da contagem de 3 tempos e meios, né? A mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus, onde seria alimentada 1260 dias. E no versículo 14, onde fala, foram dar à mulher asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar pelo deserto para o seu lugar, onde seria alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, longe da face da serpente. Então, segundo eles, 3 tempos e meios equivalem a um tempo, tempos e metade de um tempo seria 3 tempos e meio, que seria o equivalente a, conforme Apocalipse 12:6, 1260 dias. Se 3 tempos e meio são 1260 dias, o dobro disso seria 2520 dias, conforme eles colocam aqui. 2520 dias, 7 tempos. A soma de 2 vezes os tempos mostrados em Apocalipse. E aí é que vem a grande questão daquilo que eles ensinam. Lembrando que os anos são contados de forma retroativa. Quando você pega 2520 dias, é um tempo muito curto para ficar sem rei. Então, eles se utilizam de um outro argumento aqui na sua doutrina, que é Números capítulo 1, versículo 34, onde o Criador está falando: Vocês responderão pelos seus erros por 40 anos, de acordo com o número de dias que expenaram a terra, 40 dias. E para cada dia, 1 ano. E para cada dia, 1 ano. Ou seja, eles aplicam a regra de 1 dia por 1 ano para esses 2520 dias. Então, 2520 dias não seriam 2520 dias literais, mas sim 2520 anos, segundo a aplicação de números que eles utilizam nesse texto. Pois bem, com essa aplicação de números, 2520 anos, segundo eles, Jerusalém, e em outro vídeo eu vou explicar por que é segundo eles, Jerusalém foi destruída em 607, então você teria que subtrair 607 menos 2520 anos, que daria 1913. Como eles, para corrigir isso, eles fazem uma soma aqui sobre 1/4 de ano. Olha só. Aqui embaixo vocês vão ver. 606, né? Já não é 607, que aqui é de Jerusalém, 606, 1/4 de ano. Em outubro de 607 antes da Era Comum até 31 de dezembro de 1 antes da Era Comum. Bem preciso, inclusive. Em 1913, 3/4 de ano, 1º de janeiro, 1 Era Comum a outubro de 1914. Então, quando tirou de 607 menos 2520 anos, deu 1913. Contando o 4 de anos que eles colocam, em 1914 Jesus teria reinado de maneira invisível. E para apoiar ainda mais, eles dizem que quando Jesus começasse a reinar, aconteceria aquilo que ele profetizou em Mateus capítulo 24, que haveria guerra, nação se levantará contra nação e reino contra reino.
Ou 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, onde diz que nos últimos dias haveriam tempos críticos difíceis de manejar. Essa é a doutrina principal das testemunhas de Jeová sobre os tempos do fim, sobre a volta do Messias. Segundo eles, o Messias já voltou, mas de maneira invisível, e ele teria uma segunda volta visível. Porém, como vocês viram, seu argumento é baseado em Daniel capítulo 4, em Lucas capítulo 21 e na soma dos tempos. Somando 7 tempos, daria 2.520 anos, fazendo a subtração 1914. Convenceu você esses argumentos das testemunhas de Jeová? Você pode pesquisar depois de forma mais profunda, mas esses são os argumentos bíblicos e históricos que eles utilizam. Daniel capítulo 4, a destruição de Jerusalém em 607, Jesus mencionando que Jerusalém seria pisada entre as nações, a substituição do rei segundo aquilo descrito por Ezequiel, e por último, essa somatória dos 7 tempos, de acordo com a indicação de 3 tempos e meios dada em Apocalipse. Bom, nesse primeiro vídeo, é esse o ensino das testemunhas de Jeová sobre 1914. É um argumento que, para quem está dentro das testemunhas de Jeová, parece um argumento bem convincente. E no próximo vídeo nós vamos comparar esses textos bíblicos com seus contextos e sua aplicação profética, para ver se realmente faz sentido isso que elas ensinam como texto. Então guarde bem essas informações. Daniel capítulo 4, que é onde eles dizem que foi feita a profecia sobre a interrupção do reino. Lucas capítulo 21, versículo 24, onde o Messias estaria falando sobre essa captura de Jerusalém que ocorreu no passado. E essa soma de 607 menos 2.520. Essa soma de 607 vai ficar para o terceiro vídeo, que é o ponto histórico. Então, aguardo vocês lá, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Se não entendeu, assiste de novo ou vai lá no site jw.org, site público das Testemunhas de Jeová, e olhe bem como funciona a doutrina deles para vocês entenderem que no próximo texto nós vamos destrinchar melhor esse aspecto. Então, até lá, Shalom, Shalom, Lehitraot.